E as manchas de óleo chegaram a Salvador, hein? Entre ontem e hoje avançaram para a região metropolitana de Salvador. A Marinha do Brasil disse que está fazendo uma triagem de informações do tráfego mercante na região de interesse e notificou 30 navios-tanque de 10 bandeiras diferentes a prestarem esclarecimentos. Seriam supostamente, pelo que dá para entender da nota da Marinha, navios suspeitos. Poderiam ter despejado acidentalmente ou de propósito o óleo que está manchando boa parte do litoral brasileiro. A Marinha não informa quais são os 10 países cujos navios trafegaram pelo litoral brasileiro a partir do momento em que houve esse grave vazamento de óleo que sujou praias nordestinas. Desde o início de setembro, já são mais de 130 locais, não são 130 praias diferentes, são 130 locais em 63 municípios de 9 estados do Nordeste. A gente tinha falado na chegada do óleo à Foz do São Francisco em Alagoas e agora chegou também à região metropolitana, a capital de Salvador, capital da Bahia, Salvador. E se seguir essa tendência, daqui a pouco tá chegando aqui em São Paulo, né? Vai descer para o Rio de Janeiro e chega aqui o litoral de São Paulo. Ontem a gente conversou no Bastidores do Poder com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Que mostrou ali muita prudência nas declarações ao falar do óleo venezuelano. Ele disse que em nenhum momento faz acusações sobre o governo, mas que há sim elementos para hoje confirmar que o óleo é venezuelano, né? Como ele chegou aqui, isso ainda está sendo apurado. A gente pode até reclamar aí da demora. É um caso inusitado, é um caso diferente. E ele reconheceu que até pode mesmo ter sido despejado por um navio de bandeira estrangeira. Quer ouvi-lo, Pedro? Vamos lá? Identificou-se uma similitude entre o óleo coletado nessas amostras do acidente atual com outro caso acontecido no passado, que era de um caso específico da Venezuela, e aí deu a coincidência desta amostra atual com aquele do acidente passado. Agora, se ele veio de uma lavagem de porão, de um vazamento no navio-tanque, se ele veio de uma transferência indevida, né, feito entre navios, ou se foi uma descarga indevida, criminosa no nosso litoral, isso está sendo analisado. Na nota da Marinha, grave acidente ambiental. É assim que a Marinha se refere ao que está acontecendo. Eu repito o que eu disse aqui ontem. Acho que o governo brasileiro demorou a reagir, né, a perceber, a ter a percepção do tamanho da gravidade daquilo que estava acontecendo, inclusive colocando em risco a circulação de pessoas pelo litoral brasileiro, contaminação de animais e agora não se sabe exatamente se a Petrobras, porque é a Petrobras quem está fazendo esse trabalho, depois inclusive ela vai ser ressarcida, vai ser paga pelo IBAMA, porque quando a Petrobras derrama óleo no mar, por exemplo, ela tem de fazer o serviço de graça, foi ela que derramou, ela que tem de recolher. Como não é a Petrobras, e a Petrobras foi rápida nesse exame, ela identificou que o óleo não era dela, ela, como tem a tecnologia e tem os equipamentos, está fazendo a limpeza, mas vai ser paga pelo IBAMA, porque, enfim... Claro, é isso mesmo. E o ministro falou que vai atrás da reparação criminal e também financeira, né? Se for estrangeiro, eu não sei como, viu, Cláudio? Ele falou ontem aqui, a gente perguntou... Eu até sugeri, né? Se ficar constatado que foi uma ação criminosa da ditadura lá na Matu, tem que ir lá buscar esse cara pela orelha, para ele vir limpar as praias aqui. Mas o fato é que, o ministro não avalizou isso não. O fato é que é o seguinte, é claro que o acidente foi grave, sem dúvida nenhuma, esse acidente, enfim, essa poluição é uma coisa grave, mas é muito menos grave do que as pessoas fazem parecer. Por exemplo, um indicativo disso é que não há em todo o litoral brasileiro atingido, em nenhum desses 130 e tantos pontos em que foram constatadas as placas de óleo depositadas na areia e que estão sendo removidas, já foram quase 140 toneladas desse material já removido pela Petrobras, não há nenhum caso de praia interditada. Né? Assim, quem vive ou passa pelo litoral, visita o litoral, sabe, assim, os governos, as prefeituras interditam praias com, assim, choveu um pouco mais forte, águas pluviais invadem, eles já interditam a praia.
Quer dizer, se não houve razão, não houve motivo para a interdição de nenhuma dessas praias, isso mostra que o problema foi grave, certamente foi, mas muito menos grave do que se imagina. A minha pergunta é só se alguém frequenta uma praia dessas, Cláudio, pichada de óleo, como tem, por exemplo, aqui na capa da Folha de São Paulo hoje. Eu não pisaria numa praia dessa aqui, sinceramente. Eu não levaria meus filhos, muito menos. Praia do Viral, em Aracaju. Né? Então, assim, é subjetiva essa questão, né? Do tamanho da mancha de óleo, da interdição ou não pelas autoridades. Até porque aqui em São Paulo, por exemplo, você tem uma série de praias inapropriadas para banho que não necessariamente ficam interditadas também. Né? Agora, com essa mancha de óleo aqui, eu confesso, aí é subjetivo mesmo, né? Enfim, ninguém vai mergulhar em óleo, né? Mas onde essas manchas são constatadas, a Petrobras está indo lá e está removendo. Isso é que precisa ser dito. Não tem como evitar isso, né? Se houve um derramamento e tudo que é jogado no mar acaba na praia, seja o que for, né? Inclusive petróleo, pessoas, animais que morrem, qualquer lixo, qualquer coisa que jogam no mar, isso acaba na praia. O mar não aceita esse tipo de sujeira, né? Então, isso está sendo limpo. A Petrobras está fazendo um trabalho e a Petrobras faz parte do governo. E esse trabalho da Petrobras começou no dia 2 de setembro, portanto, há mais de um mês. Quer dizer, é uma coisa que coincide mais ou menos com o início da constatação do problema. O mais importante também é ir cobrar depois, né? De quem for o responsável por isso aí. Quando ficar... Tem que identificar claramente. Quando ficar identificado quem foi, né, Cláudio? A bandeira do navio, se foi Venezuela. Que mistério, né? O presidente Bolsonaro está quase convencido de que foi crime, né? Ontem ele falou disso, ele disse assim, isso foi uma ação criminosa, aí depois ele voltou dolosa atrás ou e falou culposa, tem de haver a reparação para o governo brasileiro. Eu acho esse debate antecipado agora. E isso aqui foi a respeito disso que eu me falei ontem. Né? É importantíssimo correr atrás do culpado. Para mim, a prioridade agora é conter o óleo, né? É impedir que o óleo continue avançando. Mas são duas frentes, Rafael, são duas frentes separadas, né? É claro que é importante saber de onde veio. Agora, essa tendência sempre... O ministro do Meio Ambiente é muito assim, né? Bom, aqui em São Paulo a gente já conhecia esse comportamento, agora em âmbito nacional, né? Os comunistas, porque se for ontem ele foi ponderado, viu? Ontem ele foi ponderado. Em outras ocasiões, não. Né? O presidente Bolsonaro também não foi, já dizendo que foi crime da Venezuela. Então, quando você chega com uma acusação dessa para algo que causa tanta má impressão na população, né? Porque não há quem não fique assustado ao ver essas imagens aqui, né? O presidente precisa sustentar esse tipo de acusação. Então, se pega uma coisa grave, um acidente ambiental que a própria Marinha diz é grave. E, de novo, nós vamos voltar para essa história. Primeiro é Macron, a soberania da Amazônia. Aí depois, agora, é o Maduro jogando óleo aqui no litoral. Me parece uma infantilização do debate, desde que você não apresente provas, né? Certamente, né, Rafael? O que levou o presidente a isso foi quando ele recebeu a informação confirmada de que o óleo é venezuelano. Agora, ele comete o erro de se precipitar, um presidente da República não pode cometer esse tipo de erro, de fazer uma afirmação precipitada. O óleo pode ser venezuelano, mas a origem do crime ambiental pode não ser a Venezuela. Como disse o ministro ontem aqui na entrevista. Exatamente, né? O ministro disse exatamente isso. Agora, o que eu gostei... a fotografias, eu recomendo muita cautela, né? Muita cautela mesmo. A revista Época, por exemplo, publicou na sua versão online, eu não sei se há outra versão, se ainda há impressa, mas eu vi na versão online uma fotografia que ilustra uma matéria sobre manchas de óleo no litoral de Alagoas, em Maragogi, em que eles ilustram a foto como se fosse manchas de óleo, fotografia da praia, de bancos de corais. Bancos de corais. É claro que é escuro, né? É como se fossem pedras escuras com ouriços, etc., que torna ali aquela... E exatamente essa, onde está Maragogi, no norte de Alagoas, fica ali exatamente a chamada Costa dos Corais. Todas as praias têm esses corais. É muito bonito, é um dos lugares mais preservados do litoral brasileiro. Aquilo ali é vivo, né? Aquilo ali são assim, a natureza pulsando, né, ali claramente. E aí os caras pegam uma foto de praia, tem ali uma coisa meio escura e tascam como se aquilo ali fosse prova de que ou um flagrante de mancha de óleo. Você prefere de Maceió para Pernambuco
ou de Maceió para o Sergipe? Eu fiz uma viagem uma vez de carro. É uma boa dúvida saindo de essa aí. Maceió. É um dos passeios mais bonitos que tem. Não conheço. Então, eu fui até Maragogi só. Já fui algumas vezes para Maragogi, de Maceió, parando pelas praias ali. Mas eu fiz com mais tempo de Maceió para Foz do Rio São Francisco, ali na divisa com o Sergipe. Ah, aquilo é lindo. É um negócio maravilhoso. Cada praia, que tem aquelas praias. Isso já faz uns 20 anos, né? Mais ou menos, que eu fiz esse passeio com mais tempo. Demorei uns 20 dias lá. Praias pequenas, desertas. Um negócio, olha, estupendo. Eu moro ali, mais ou menos próximo de Maceió, né? Eu tenho a minha casa fica ali, em Barra de São Miguel. Mas fica no litoral sul, né? No litoral sul, para quem se encaminha para a Foz do São Francisco. Agora tem uma coisa que me perdoem os sergipanos, mas chega a ser chocante a diferença da beleza das praias do litoral sul comparado ao litoral norte de Sergipe, por exemplo. Não né? dá para comparar mesmo. Não dá para comparar, não mas dá. Enfim, agora o litoral norte também é lindíssimo, né? Você sai de Maceió em direção ao Recife e acaba passando por Maragogi, a praia que eu mencionei, tem Japaratinga, Porto de Pedras, né? Tem a Praia do Patacho, que aliás o nosso Cris Panvec esteve lá com a família, lá na Praia do Patacho. Quando ele me disse que me mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho lá do Patacho, eu recomendei uma pousada muito simples, mas muito assim, um lugar encantador. Ele já estava lá, exatamente nessa pousada, ele sabe das coisas. E o litoral norte é lindíssimo, tanto quanto o litoral sul.